Reta final do nosso curso, quero fazer essa aula adicional para vocês. Por quê? Porque eu tenho certeza que muitos alunos desse curso estão se perguntando: mas Elis, você não falou sobre vaso plástico, você não falou sobre substrato de casca de pinos e carvão, durante todas as aulas você não mencionou esses objetos, né? Esse material aí de cultivo de orquídeas, que aliás, gente, ao meu ver, são os mais comuns no cultivo de orquídeas, que é o vasinho plástico, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, né, o furadinho lá no fundo, como esse aqui, e aquele substrato tradicional, a casca de pinos e o carvão, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa planta não é minha, essa planta eu comprei agora, veio do supermercado, paguei R$19,90, estava na promoção, então é claro, sem flores, trouxe para casa, para o meu cultivo. Vou trocar todo esse substrato, vou trocar todo o vaso também, né? Mas eu quero passar a minha experiência de fracasso de cultivo de orquídeas nessa aí nossa última aula, para que sirva também de alerta para você que está fazendo várias tentativas de cultivar orquídeas, não está tendo sucesso, já trocou o seu adubo, né? Já fez de tudo e não vê raiz nova, não vê brotações novas. Gente, foi exatamente isso que aconteceu comigo no começo do meu cultivo. É claro que eu comprava os vasinhos plásticos bem bonitinhos, né? Bem baratinho, bem mais barato do que esse vaso aqui de cerâmica, que hoje, inclusive, eu só uso eles e os cachepôs de madeira e também os toquinhos de madeira. Gente, pensa num perfume dessa menina. Essa é uma Phalaenopsis violacea, é uma Phalaenopsis espécie. Gente, já vou entrar aí no assunto sobre substrato para vocês, por isso que eu trouxe essa princesa aqui para fazer demonstração para vocês. Mas vamos começar falando do vaso plástico. Eu não mencionei no curso todo porque simplesmente eu parei de usar. Comecei o cultivo, era um fracasso total, eu não tinha enraizamento, trocava substrato, fazia de tudo e não consegui cultivar nesse tipo de vaso. Então o que aconteceu? Comecei a mudar as minhas orquídeas, comecei a replantar no vasinho de cerâmica, nos cachepozinhos de madeira. Aí sim, eu comecei a ter raízes vivas, comecei a ter floração, comecei a ter sucesso. Porque a gente não consegue floração de orquídea, gente, se a gente não tem um bom enraizamento da planta. Se a gente não tem uma nova brotação na planta, no caso de Cattleya, como eu já passei aí nas aulas anteriores para vocês. Então comecei a mudar, porque eu já tinha gastado horrores de dinheiro em adubo e também em vasos. Outra questão que eu descobri e eu quero que vocês se descubram também após esse curso é o seu gosto pelo cultivo, principalmente das regas. Gente, o vaso plástico, esse vaso aqui, ele segura bastante umidade. Em época de calor, se o seu substrato não for um substrato mais seco, não for um substrato mais drenado, mesmo você não regando, aquela pouca umidade que fica no substrato dentro do vaso plástico faz com que esse vaso transpire água sozinho, vai ficar muito tempo molhada suas raízes e elas acabam apodrecendo. Aí você acha que você não sabe cultivar orquídeas e não é isso. E qual aí é o meu costume de rega, né? É a minha maneira de regar. Gente, costumo dizer muito lá no meu canal do YouTube que eu tenho mão nervosa para rega. Eu adoro regar as minhas orquídeas. Então eu preciso desse cuidado maior, tanto com o vaso, como também com o substrato. E é por isso que eu passei sempre os materiais que eu uso, que eu tive sucesso aqui no meu cultivo. Gente, é claro, se você está tendo sucesso com o vasinho plástico, com o substrato de casca de pinos e carvão, continue o seu cultivo dessa maneira. A casca de pinos, chips de coco também não mencionei, também não uso, tá? O que costuma acontecer? Gente, com o tempo isso aqui começa a apodrecer,
você vai precisar replantar muito mais vezes a sua orquídea. Esse material aqui que eu tô falando para vocês, tá? Ele apodrece, gente, com muita facilidade. Olha aqui, fica podre. Às vezes vira apenas um farelo dentro do seu vaso e a sua raiz não consegue sobreviver. Então eu fiz isso, gente, porque eu comecei a ter sucesso, mudei tudo. Substrato, vaso, as regas eu continuo fazendo da mesma maneira. O meu clima é quente, seco na maior parte do ano. O meu vasinho de cerâmica bebe água junto com a minha orquídea. Toda vez que eu faço rega, ele já absorve uma quantidade bem legal de água e fica passando essa umidade para o vegetal e também para as raizinhas novas. Percebam as raizinhas novas. Esse substrato que eu usei nesse vaso é a pedra brita. Quero mostrar para vocês. Pedrinha de construção, super drenado. Quando eu jogo água, aqui a água escorre rapidamente pelo vaso e não fica encharcado, tá? Fica essa super dica aí para vocês. E quero mostrar também esse exemplo aqui de substrato que é, gente, olha esse enraizamento. Olha que coisa mais linda. Também já com haste floral, tá? E no caso, gente, esse substrato que eu estou usando é argila expandida. Fiz um vídeo aula bem legal para vocês sobre substrato. Voltem lá, se você já esqueceu, assista, tá? É super importante. Então, gente, eu não poderia mencionar aqui nesse curso para vocês esses materiais em que eu não tive sucesso, fui um fracasso total e quero deixar uma mensagem aqui nessa aula bem curta para vocês. Não pensem jamais que vocês não sabem cultivar orquídeas, que vocês não têm dedo verde, que vocês não têm sorte. Gente, não é isso. Pode ser apenas esse pequeno detalhe ali desses materiais que a gente insiste em usar, insiste que dê certo, mas que a gente não consegue se adaptar. Mude seu vaso, mude seu substrato. Gente, a adubação é aí de terceiro, quarto lugar. Primeira coisa para você ter sucesso no cultivo de orquídeas é você acertar no vaso e no seu substrato e adequar essas duas questões à sua rega. Após isso, a gente começa a falar de adubo, começa a falar de luminosidade, mas antes disso, vamos tentar acertar no vaso e no substrato que tudo vai começar a dar certo. Gente, um beijo para vocês. Vamos lá para as nossas aulas bônus, que eu estou super ansiosa para passar mais dicas aí para vocês, aulas grátis, não percam. Um beijo e até a nossa próxima aula.